Aula 01, Ciências, terceiro bimestre. Tema: Astronomia. Oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será uma viagem pelo céu e também pela história da humanidade. Você vai entender como a observação do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas ajudou diferentes povos a marcar o tempo, orientar deslocamentos, planejar atividades e construir explicações sobre o universo. Imagine que você não tivesse relógio, calendário, bússola, mapa ou GPS. Como poderia usar o céu para se orientar? Essa pergunta é importante porque a astronomia não começou com telescópios modernos. Ela começou há muito tempo, quando as pessoas observavam o céu a olho nu e tentavam compreender alguns padrões. Entre esses padrões estavam o nascer e o pôr do sol, as fases da Lua, o aparecimento de certas estrelas e o movimento dos planetas. Ao final desta aula, você compreenderá por que a observação do céu foi tão importante para o desenvolvimento da astronomia. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar 3 conteúdos principais. O primeiro é a astronomia. Você vai compreender o que essa ciência estuda e por que ela é importante. O segundo é o desenvolvimento da astronomia. Você vai conhecer como diferentes povos e cientistas contribuíram para explicar o céu e o universo. O terceiro conteúdo envolve as características dos corpos celestes. Entre esses corpos estão estrelas, planetas, luas, cometas, asteroides e galáxias. O principal objetivo da aula é reconhecer a importância histórica da observação do céu para compreender o campo de estudo da astronomia. Isso significa que você não vai apenas memorizar nomes. Você vai entender como observar o céu ajudou a humanidade a resolver problemas reais. Entre esses problemas estavam marcar o tempo, orientar viagens, planejar a agricultura, compreender as estações do ano e criar modelos para explicar o movimento dos astros. Para começar, a observação do céu. Imagine uma comunidade da antiguidade. Essa comunidade não tem relógio, aplicativo de previsão do tempo, calendário impresso ou GPS. Mesmo assim, ela precisa saber quando plantar, quando colher, como se orientar durante o dia e como reconhecer períodos importantes do ano. O movimento aparente do Sol poderia ajudar essa comunidade a se orientar. O Sol nasce em uma região do horizonte e se põe em outra. Observando esse movimento, as pessoas podiam reconhecer direções, organizar horários aproximados e acompanhar a passagem do dia. As fases da Lua também podiam influenciar atividades como a pesca e a agricultura. A Lua muda de aparência ao longo do mês. Essas mudanças ajudaram muitos povos a organizar calendários e a relacionar determinados períodos com ciclos naturais. Entre esses ciclos estavam as marés, o plantio, a colheita e a pesca. Antes de existirem relógios ou mapas, o movimento do Sol, da Lua e das estrelas servia para marcar o tempo, orientar viagens e organizar atividades importantes. Observar o céu sempre foi uma forma de compreender melhor o ambiente ao redor. O que é a astronomia? A astronomia é a ciência que estuda o universo. Ela investiga tudo o que existe no espaço. Isso inclui corpos celestes, galáxias e fenômenos espaciais. Corpos celestes são objetos naturais que existem no espaço. Alguns exemplos são estrelas, planetas, luas, cometas e asteroides. Galáxias são grandes agrupamentos de estrelas. A Via Láctea é a galáxia onde se encontra o Sistema Solar. Os fenômenos espaciais são acontecimentos que ocorrem no espaço. Entre eles estão os eclipses e as explosões de estrelas. A astronomia não é apenas o estudo das estrelas. Ela procura responder a perguntas importantes. O que existe no universo? Como a observação do céu pode gerar conhecimento científico e novas tecnologias? A observação dos astros e o estudo dos fenômenos espaciais contribuíram muito para o desenvolvimento do conhecimento científico. Como os astros se movimentam? Como surgem certos fenômenos? A importância histórica da astronomia. Observar o céu não é algo recente. Desde a Idade Antiga, diferentes sociedades observaram o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas para organizar a vida. Uma das funções mais importantes dessa observação era criar e organizar calendários. Ao perceber padrões no céu, as pessoas conseguiam marcar meses, anos e estações. Isso ajudava a prever períodos de frio, calor, chuva e seca. Também ajudava a planejar épocas de plantio e colheita. A observação do céu também era usada para organizar outras atividades. Na agricultura, ajudava a definir a melhor época para plantar e colher. Na pesca, as fases da Lua e sua relação com as marés podiam ajudar no planejamento. Na navegação, a posição das estrelas e do Sol servia como guia em viagens marítimas e terrestres. A astronomia começou ligada a necessidades muito concretas. Entre elas estavam a marcação do tempo, a orientação, a agricultura, a pesca, a navegação e a organização da vida em sociedade.
Astronomia na Antiguidade. Para os povos antigos, o principal instrumento de observação era o próprio olhar. O céu era observado a olho nu. Essa observação tinha dois objetivos muito importantes. O primeiro era compreender o ciclo das estações do ano. O segundo era desenvolver formas de orientação espacial. Naquele período, uma explicação muito comum era o modelo geocêntrico. A palavra geocêntrico está relacionada à ideia de Terra no centro. Nesse modelo, a Terra era considerada o centro do universo. Os outros astros pareciam se movimentar ao redor dela. Hoje, esse modelo não é o mais aceito para explicar o sistema solar. Mesmo assim, ele foi importante historicamente. O modelo geocêntrico representava uma tentativa organizada de explicar aquilo que as pessoas observavam no céu. Babilônios e egípcios usavam o movimento dos astros para criar calendários agrícolas. Os gregos, com destaque para Ptolomeu, desenvolveram modelos complexos para explicar o movimento dos planetas mantendo a Terra no centro. Mesmo uma explicação que hoje é considerada incorreta, pode ter sido uma etapa importante na construção do conhecimento científico. O modelo geocêntrico. No modelo geocêntrico, a Terra aparece no centro. Ao redor dela aparecem a Lua, o Sol e planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mais distante, aparecem as chamadas estrelas fixas. Esse foi um dos primeiros modelos propostos para explicar a posição dos astros no espaço. Ele parecia fazer sentido para muitas pessoas da antiguidade. Quando observamos o céu, temos a impressão de que o Sol se move ao redor da Terra. Ele nasce, atravessa o céu e se põe. As estrelas também parecem mudar de posição durante a noite. Porém, aquilo que parece acontecer nem sempre corresponde exatamente ao que ocorre. A ciência avança quando novas observações, instrumentos e explicações permitem revisar modelos antigos. No modelo geocêntrico, a Terra ocupa o centro. No modelo heliocêntrico, o Sol ocupa o centro do sistema solar. O sistema Maia e o movimento dos astros. Os maias foram uma antiga civilização da América Central. Eles desenvolveram um sistema baseado na observação dos astros. O calendário maia não era apenas um calendário simples. Ele combinava diferentes ciclos. Um desses ciclos era o Tzolk'in, também chamado de ciclo sagrado. O Tzolk'in tinha 260 dias. Acredita-se que esse número poderia estar ligado ao ciclo de aparição do planeta Vênus ou, possivelmente, ao tempo de gestação humana. Outro ciclo era o Raab, chamado de ciclo civil ou solar. O Raab tinha 365 dias, sendo muito parecido com o nosso calendário atual. Ele estava relacionado ao ciclo anual e era usado para planejar a agricultura. A combinação dos ciclos Tzolk'in, de 260 dias, e Raab, de 365 dias, criava um grande ciclo de 52 anos. As rodas calendáricas só voltavam a se alinhar na mesma posição depois desse período. Os maias observavam o céu com grande precisão. Esse conhecimento era usado para organizar o tempo e atividades sociais importantes. Astronomia entre povos indígenas brasileiros. Povos indígenas brasileiros também utilizam o céu para orientar deslocamentos, agricultura, caça, pesca e rituais. Entre os tucanos, o alinhamento das casas coletivas no eixo leste-oeste acompanha o nascer e o pôr do sol. Esse alinhamento simboliza a ligação entre o céu e a terra. Esse exemplo mostra que a astronomia não está separada da cultura. Para muitos povos, observar o céu envolve orientação, organização social, espiritualidade e relação com a natureza. Para os guaranis, constelações como o colibri representam elementos sagrados. Essas constelações reforçam a relação espiritual com a natureza. Na astronomia científica, as constelações podem ser estudadas como regiões do céu. Em diferentes culturas, elas também podem carregar histórias, significados espirituais e formas de compreender o mundo. A observação do céu pode apresentar aspectos científicos, práticos, culturais e simbólicos. Agricultura e práticas espirituais. A observação do movimento aparente dos astros permitiu orientar atividades importantes. Entre elas estavam a agricultura e as práticas espirituais. A observação do céu ajudou povos antigos a organizar o plantio, a colheita, a pesca, os deslocamentos e os rituais. A produção industrial não era o principal foco histórico dessas observações. A indústria pertence a outro contexto histórico, muito posterior. A observação do céu ajudou diferentes sociedades a organizar atividades práticas e também a construir significados culturais e espirituais. Constelações. As constelações podem ser entendidas como regiões do céu que apresentam conjuntos de estrelas ou outros corpos celestes. No céu, algumas estrelas parecem formar desenhos. Esses desenhos dependem da cultura que observa. Na tradição ocidental, muitas constelações foram sistematizadas principalmente pelos gregos e romanos. Diversas constelações estão associadas a mitos, histórias e representações do cotidiano.
Elas podem representar personagens, animais e elementos da natureza. As 12 constelações do zodíaco foram importantes como referência e ferramenta de navegação. As estrelas de uma constelação parecem próximas quando são vistas da Terra. No espaço, porém, elas podem estar muito distantes umas das outras. Uma constelação é uma forma humana de organizar o céu em regiões e reconhecer padrões. O uso das constelações. Ao longo da história, as constelações ajudaram na navegação e na agricultura. Na navegação, os astros serviam como pontos de referência. Antes dos instrumentos modernos, olhar para o céu era uma forma de encontrar direções. Desde o século II a.C., navegadores usavam o astrolábio. O astrolábio é um instrumento que mede a altura dos astros em relação ao horizonte. Com essa medida, era possível determinar a latitude. A latitude indica uma posição aproximada na superfície da Terra. Quando está visível no horizonte, ela pode ser usada como referência para encontrar a direção sul. No hemisfério sul, uma constelação muito importante é o Cruzeiro do Sul. Uma constelação não representa apenas um desenho no céu. Ela também pode ser uma ferramenta histórica de orientação. O desenvolvimento da astronomia. Nicolau Copérnico viveu entre 1473 e 1543. Ele transformou a visão do universo ao propor o modelo heliocêntrico. A palavra heliocêntrico vem de duas palavras gregas. Hélios significa sol, kentron significa centro. No modelo heliocêntrico, o Sol ocupa o centro do sistema solar. Os planetas, incluindo a Terra, orbitam ao seu redor. Essa ideia desafiou o sistema geocêntrico tradicional e também muitas crenças da época. A palavra geocêntrico também tem origem grega. Geos significa terra. No modelo geocêntrico, a Terra ocupa o centro. No modelo heliocêntrico, o Sol ocupa o centro do sistema solar. Essa mudança mostrou que a ciência pode revisar explicações antigas quando surgem novos argumentos, cálculos e observações. O caminho da astronomia. Galileu Galilei. Galileu Galilei viveu entre 1564 e 1642. Ele foi um dos pilares da Revolução Científica. Galileu usou o telescópio para realizar observações muito importantes. Com esse instrumento, identificou crateras na Lua. Também observou as fases de Vênus e os satélites de Júpiter. Essas observações fortaleceram o modelo heliocêntrico de Copérnico. A descoberta dos satélites de Júpiter mostrou que nem tudo girava ao redor da Terra. Se havia luas girando em torno de Júpiter, a Terra não precisava ser o centro de todos os movimentos. Galileu também ajudou a fortalecer o método científico baseado na observação e na experimentação. Mesmo enfrentando conflitos com o pensamento religioso da época, suas observações contribuíram para mudar a forma como a humanidade compreendia o universo. O telescópio permitiu observar detalhes que o olho nu não conseguia perceber. O caminho da astronomia, Johannes Kepler. Johannes Kepler viveu entre 1571 e 1630. Ele aprimorou o modelo de Copérnico. Kepler demonstrou que as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares. Uma elipse tem uma forma parecida com um círculo alongado. Kepler também mostrou que os planetas variam de velocidade ao longo de suas órbitas. Essas descobertas tornaram o modelo heliocêntrico mais preciso. Kepler formulou leis do movimento planetário. Essas leis reforçaram o heliocentrismo e ajudaram a consolidar a astronomia como uma ciência empírica e matemática. Uma ciência empírica é baseada em observações e dados. Uma ciência matemática usa cálculos para descrever e prever fenômenos. Com Kepler, a astronomia se tornou mais precisa. Não bastava afirmar que os planetas giravam ao redor do Sol. Era necessário explicar como esses movimentos aconteciam. Na prática, por que observar o céu importa? Povos antigos observavam o movimento do Sol, da Lua e das estrelas para marcar o tempo, orientar viagens e organizar a agricultura. Mais tarde, observações feitas com instrumentos, como o telescópio de Galileu, ajudaram a construir novas explicações sobre o universo. Para os povos antigos, a observação do céu era essencial porque ajudava a marcar o tempo, reconhecer as estações do ano, orientar viagens e organizar atividades como agricultura e navegação. Com o uso de instrumentos como o telescópio, as observações se tornaram mais precisas. Os cientistas passaram a enxergar detalhes invisíveis a olho nu. Entre esses detalhes estavam as crateras lunares, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter. Essas descobertas permitiram revisar modelos antigos e construir explicações mais completas sobre o universo. Com o uso de instrumentos como o telescópio, as observações se tornaram mais precisas. Os cientistas passaram a enxergar detalhes invisíveis a olho nu. Entre esses detalhes estavam as crateras lunares, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter.
Essas descobertas permitiram revisar modelos antigos e construir explicações mais completas sobre o universo. A observação do céu ajudou a construir a astronomia, porque permitiu que diferentes povos marcassem o tempo, se orientassem e criassem explicações cada vez mais precisas sobre o universo. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou o que é astronomia. Também compreendeu como a observação do céu ajudou diferentes povos ao longo da história. Além disso, conheceu mudanças importantes nos modelos usados para explicar o universo. A observação do céu, principalmente das constelações, ajudou a humanidade a marcar o tempo, identificar estações do ano, orientar viagens e planejar atividades. Entre essas atividades estavam a agricultura, a pesca, a caça e os rituais. As constelações também serviram como referências para a navegação e como parte das histórias e culturas de diferentes povos. O modelo mais aceito atualmente para explicar os movimentos dos astros no sistema solar é o modelo heliocêntrico. Nesse modelo, o Sol ocupa o centro do sistema solar e os planetas orbitam ao seu redor. As órbitas dos planetas são elípticas. Essa característica, demonstrada por Kepler, ajudou a tornar o modelo heliocêntrico mais preciso. A astronomia estuda o universo, os corpos celestes, as galáxias e os fenômenos espaciais. Povos antigos observavam o céu para marcar o tempo, reconhecer estações, orientar deslocamentos e organizar atividades. O modelo geocêntrico colocava a Terra no centro. O modelo heliocêntrico coloca o Sol no centro do sistema solar. Galileu fortaleceu o heliocentrismo ao realizar observações com o telescópio. Kepler demonstrou que os planetas percorrem órbitas elípticas e variam de velocidade ao longo dessas órbitas. Ao longo da história, observar o céu permitiu que a humanidade desenvolvesse calendários, formas de orientação, instrumentos e explicações científicas cada vez mais precisas. Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!